Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Hoje eu me vesti de verde e amarelo, né? Nossos jovens estão aí no campo disputando um lugar que brasileiros, 170, quase 200 milhões de brasileiros estão esperando o sucesso deles. E eu fico pensando na responsabilidade desses meninos dentro de um campo de futebol. São todos jovens, aproximadamente entre 20 e 25 anos, aí, alguns um pouquinho mais, mas em média isso, e com uma responsabilidade desse tamanho. Às vezes a gente ouve um comentário das pessoas que não se ligam muito, são 11 jogadores correndo atrás de uma bola. Eu acho que não é só isso. É um sonho de uma perspectiva de um país de terceiro mundo, onde o garoto vê no futebol uma possível realização social, vê no futebol uma possível realização familiar e tantas outras coisas que vêm por trás. Assim como as meninas sonham em ser modelo, e então é todo um processo financeiro, né? E muito social, muito de expectativas de vida, é tanta coisa, tanta história que vem por trás. E quando eu vejo o futebol brasileiro, que eu acho assim fantástico, muitas vezes o sangue está correndo ali, não é só o jovem que está correndo, é todo aquele sonho que está correndo atrás, é toda uma expectativa. E o que é pior, é isso que eu disse no início, nós somos 200 milhões de brasileiros colocando todo o futuro do país, né, nos pés desses jovens. Então, quando a gente vê a certa violência, hoje o futebol ele está muito forte, é uma contenda, não é mais um esporte, né? Então, ninguém quer saber se vai quebrar a perna do outro, se a mordida vai atacar ou não. Tem o envolvimento de violência muito forte e, ao mesmo tempo, eles se preparam. Outro dia, vendo uma fala do Neymar, onde ele fala que a principal estratégia dele é saber cair, porque realmente a violência é muito grande. Mas eles estão ali com aquele sorriso, com aquela esperança, com aquela expectativa. Então, a minha torcida é que esses meninos consigam esse sucesso e que todos os brasileiros possam, todos nós brasileiros, possamos participar dessa alegria e desse sonho junto com eles. Muitas vezes, com todo esse momento maluco que nós vivemos, eu me lembrei do Nelson Rodrigues, que ele dizia que, em matéria de futebol, ele fazia muitas crônicas de futebol. Quem é um pouquinho mais antigo conheceu, ouviu falar em Nelson Rodrigues, que foi um grande dramaturgo brasileiro, e ele dizia que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Então, valoriza tudo que é melhor dos outros e deprecia aquilo que é nosso. Então, fica aqui a minha homenagem a todos esses jovens que estão dentro do campo, correndo atrás da bola, mas em nome de um sonho, não só deles, em nome de um sonho de um país que está aí nessa grande expectativa de realizar alguma coisa. E, por falar em jovem, todo mundo sabe que eu sou uma jovem senhora e esse mês de junho a minha filha mais velha fez aniversário, então eu resolvi fazer uma homenagem para o meu jovem neto que está aqui, que mora aqui em Poços de Caldas também e que a gente troca uma companhia muito agradável, numas comidinhas de vez em quando, né, Caetano? E o Caetano tem a linha de vida dele é uma linha musical. O sonho dele não está nos pés, está nos dedos do sonho, da fantasia, da música, né? Que é uma outra forma de arte e que emana toda essa energia, essa coisa que transcende, né? Todas as nossas expectativas. Às vezes a gente está triste, bota lá uma música e de repente muda todo o nosso comportamento, toda a nossa energia. Caetano, que bom que você está aqui.
Já chamei o Caetano um monte de vezes para vir, ele ainda não tinha vindo por timidez. Pois é, não, tô enfrentando a timidez agora, dessa vez chegou a hora. Chegou, né? Então, Caetano, você está morando aqui em Poços de Caldas, mas você fez a sua formação toda fora daqui. Conta um pouquinho dessa sua trajetória musical. Tá. Bom, na verdade, a minha trajetória ela começou aqui, né, em Poços. Tive aula, então, com a Maria Inês Lobão, aqui em Poços, de percepção musical. E depois continuei os estudos na faculdade em Ouro Preto. Fui para Ouro Preto estudar música. Tive alguns outros colegas pós-caldenses que foram comigo também estudar música lá. Tem o Danilo, que é professor de violão do conservatório. A gente morou junto lá em Ouro Preto, fizemos uma república de música e a minha formação principal como músico começou lá. Depois de formado, fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro fiquei por 7 anos e também pude estudar, vivenciar muito a música, não só a parte acadêmica, mas como a parte da música da rua. O choro, né, a Lapa, o tocar jazz na Lapa. Então foi uma vivência que me enriqueceu muito como músico, né, muito mais às vezes do que a faculdade, né? A faculdade é um lugar muito teórico, né? Então o Rio de Janeiro serviu para completar com essa parte prática. E lá no Rio de Janeiro eu também fiz mestrado, né? Então não só a prática, mas a parte acadêmica também continuou. Abri a minha empresa de ensino à distância de música e tecnologia musical e voltei para Poços. Já estou aqui agora há 2 anos, trabalhando praticamente só pela internet, uma produção musical ou outra que eu faço aqui na cidade, toco, tenho um grupo de chorinho. E é isso, a trajetória está nesse momento, ainda tem mais coisa para vir, quero fazer o doutorado e quero expandir ainda mais os negócios. Caetano, você, dentro desse mercado de música em Poços de Caldas, você tocou junto com o Vinícius, seu pai, uma música no Festival das Águas, Sinfonia das Águas. Na Sinfonia das Águas também. Você gosta de tocar chorinho, mas chorinho geralmente você toca em bares, barzinhos assim. Você tem assim alguma expectativa de fazer um trabalho maior? Você tem esse sonho ou não? Maior de que jeito? Não sei, você tem um dom muito especial, você compõe, você canta também, não sei, pegar um auditório grande, tem assim alguma... Não, na verdade eu não tenho pretensões de ser um concertista, de ser um artista reconhecido. A música ela faz parte da minha vida e vai fazer sempre, né? Independente do que eu conquistar com ela ou não, né? Então se eu não conquistar mais do que eu já conquistei, tudo bem, porque a música é uma paixão, então todo mundo que é músico de verdade vai levar isso até enquanto os dedos estiverem se mexendo. Disponíveis. Né? Bom, mas de qualquer forma, a gente tem o exemplo aí do maestro Martins lá, que fez, os dedos pararam, mas ainda assim a paixão pela música não diminuiu. Mas nós vamos dar uma paradinha e voltamos no próximo bloco, falando um pouco mais desse espírito musical que quanta gente tem e às vezes fica camuflado. Voltamos já já. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Bem, estamos voltando agora no segundo bloco e hoje com a presença do Caetano Araújo, que muito me enaltece porque é o meu neto número 2. São tantos que eu digo, não é o neto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai por aí. Cada um mais querido que o outro.
Mas o Caetano está próximo, está aqui morando em Poços de Caldas, é com quem a gente divide uma comidinha e um vinho de vez em quando, que me dá muito prazer. Eu tenho certeza que ele também fica contente. Mas, Caetano, você falou em produção musical. O que é ser um produtor musical? Bom, o produtor musical ele é uma espécie de diretor da produção musical, né? No cinema a gente tem o diretor, né, que coordena, por exemplo, se um take valeu, né, se aquele take ficou bom ou se tem que fazer outro. E na música quem faz isso é o produtor musical, né? Ele acompanha os músicos no estúdio e coordena todo o processo de gravação para que aquilo vire um produto bom, ou que vire um produto de acordo com o que a gravadora quer, né? E isso que é o produtor musical. Atualmente eu sou um produtor musical, mas aqui em Poços não tem muitos trabalhos de produção musical. Eu cheguei a fazer alguns, né? Mixei o disco do Mecanos, que é uma banda de Poços de Caldas. Às vezes pego um trabalho ou outro, mas não tenho um fluxo de trabalho para eu me sustentar como um produtor musical. E a minha escola é uma escola de produção musical, uma escola que ensina as pessoas a serem produtoras musicais, ensinam as pessoas dentro do seu computador, dentro da sua casa, do seu home studio, a produzirem a sua própria música. Mas você faz isso, essa sua escola, ela é virtual? É uma escola virtual, né? Ela pode ser acessada no www.musicaeaudio.com. Né? Lá já é a 4ª turma que está sendo inaugurada agora, dia 21 de julho. As matrículas estão abertas para os cursos de produção musical e para o curso de harmonia. E é uma escola toda virtual, são alunos do Brasil inteiro. Possui aulas ao vivo diretamente comigo, tem aulas em vídeo, tem fóruns, é bem interessante. Quem estiver querendo estudar produção musical, não conhece um professor, não conhece uma escola especializada, pode ir lá no musicaeaudio.com e conhecer a nossa metodologia. Caetano, agora isso tem assim, a pessoa já tem que ter o seu conhecimento musical, né, para fazer esse tipo de trabalho com você? A música é sempre uma coisa boa para o produtor musical estudar, mas não necessariamente precisa ser um músico, ou precisa saber tocar um instrumento. Se ele tiver um bom ouvido. Se ele souber e gostar do universo, né, uma forma de ser músico é ser um produtor musical. Nem sempre a gente consegue ser um instrumentista, e muitos músicos, muitos bateristas, todo tipo de músico acaba trabalhando nessa veia de produção musical. Caetano, falando um pouco mais assim da execução musical mesmo. Você jovem, mas você gosta do chorinho, você, apesar da sua formação ser uma formação clássica, mas você gosta dentro dessa linha mais popular também, inclusive a regional que você tem tocado junto com seu pai. Aliás, a história musical do seu pai, por influência sua e do Daniel, teu irmão mais velho, meu neto mais velho, também conta um pouco dessa história também pra gente. Assim, o início musical dele eu não sei, porque desde que eu me lembro por gente, sempre teve um violãozinho lá em casa. Mas a viola, a história da viola. Recentemente ele ganhou uma viola, não tão recente, deve ter 15 anos. Não tem tudo isso não, uns 10 talvez. Que ele ganhou a viola do meu irmão e se tornou um violeiro, né? Se juntou com os violeiros aí pós-caldense, aprendeu a bater o pagode e se tornou um grande violeiro, e eu tenho o orgulho de acompanhá-lo, né? Nos shows, onde ele toca eu estou junto com ele, no violão ou no contrabaixo, eu sempre acompanho. E eu estudei meio para acompanhar mesmo. Você perguntou, você quer ser um artista, né? Até onde vai o teu sonho? Mas não, eu sempre estudei pensando em conversar com a música, sabe? Em comunicar com a música. Então, eu gosto mais de saber acompanhar uma música que eu não tinha nunca tocado, nunca me preparado para tocar, do que me apresentar, sabe? Então eu gosto mais de bandas grandes, de conjunto que eu tenho a minha função ali, do que de ser um grande solista. Até porque não é todo dia que nasce um Neymar, um Adaiane dos Santos, um Yamandu Costa, né? Então a gente tem que ralar, porque não é fácil. Mas é muito interessante essa
essa convivência musical, eu conto assim com muito orgulho, porque eu sempre tive um desejo musical, mas eu sou de uma incompetência musical total, né? Eu desafino até falando, quanto mais cantando, ou mesmo o ouvido musical, embora eu goste e aprecie a música. Mas são 4 irmãos e todos musicais, né? Todos tocam alguma coisa, gostam e apreciam. E a herança dessa parte musical veio exatamente da parte do pai, porque o que nós todos sentimos muito orgulho disso, é sempre um caminho que leva a pessoa para um caminho do bem, né? Porque a música desperta essa sensibilidade e essa sutileza da leveza da vida, né? O Caetano também compõe alguma coisa, ele tem numa linha muito interessante, muito agradável dessa convivência da gente. Agora no terceiro bloco, eu vou deixar o Caetano tocando um pouquinho para a gente. Eu pedi a ele que cantasse também uma música autoral para... olha, com licença, eu vou pedir licença a todo mundo, mas para preencher a minha vaidade. Fiquem conosco e voltamos já já. Pois é, hoje nós estamos falando de música, nós estamos falando de alegria, nós estamos falando de futebol e daquele lindo grito do gol, né? Que a gente quer gritar com aquela maior satisfação. E se o dente estiver doendo, a gente não consegue fazer nada disso, né? Qualquer probleminha bucal, não se esqueçam, dá uma ligadinha para o Instituto Implar e agenda uma visita e com certeza já sabe. Qualidade de saúde bucal é essencial em todos os momentos da nossa vida. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Pois é, estamos voltando agora no terceiro bloco e hoje conversando com o Caetano Araújo. Não se esqueça, meu neto, essa figura linda, bonita, olha que voz coruja, mas sou mesmo. Então... muitas vezes a gente fica, ai, que pessoa bonita, mas toda essa essência, né? A essência da pessoa, a essência pelas qualidades, a essência pelo carinho. O Caetano já está com a sua companheira há 15 anos, né? Tem uma parceira muito carinhosa, uma pessoa muito querida também, que é a Priscila, e que também está sempre conosco. Então, a gente conviver com essa harmonia e ver como que todo esse espírito assim
de delicadeza, de harmonia mesmo, conviver com isso faz muito bem. E eu tenho certeza que esse lado musical ajuda também. Caetano, dentro dessa linha musical, eu te pedi para você tocar um pouquinho para a gente, e eu falei que você gosta, já tem aí as suas músicas de sua autoria. Que linha que você busca nisso, a coisa mais romântica? Porque você, dentro desse seu romantismo, desse seu espírito, sempre foi assim meio tímido, a não ser quando era pequenininha, adorava bater na gente. Eu sempre fiz canções, né? Desde os primeiros acordes do violão eu já escrevia música, né? Mas sempre fui meio tímido mesmo, nunca achei que fossem obras-primas ou obras muito boas e sempre deixei elas meio escondidas mesmo. Eu cheguei a ter uma banda aqui em Poços, que era o Dr. Queiroz, e foi onde a gente mais tocou essas músicas minhas, então elas chegaram até a ter um burburinho, a gente ia no barzinho, as pessoas já sabiam a letra, mas acho que foi o máximo da fama que chegou a essas composições. Mas eu não deixei de fazer, sempre fiz letra, harmonia, sempre fiz canções e de vez em quando eu produzo, gravo, né? Então eu vou tocar uma daqui a pouquinho dessas. E você já fez algum CD, Caetano? Eu já fiz alguns, já gravei alguns CDs, mas com o meu nome, Caetano Salles, nunca fiz. Mas já gravei, por exemplo, com Latuia, era o baixista, com músicas minhas, então já gravei disco com eles. Tem o disco com o Itiberê, da oficina lá no Rio de Janeiro, gravei 2 discos com o Itiberê, um no violão, um no contrabaixo. Com a Escola de Choro também do Rio de Janeiro, que tem a Camerata de Choro, que também gravei um disco como violonista. Então já gravei alguns discos, mas sempre em trabalhos coletivos, né? Em trabalhos onde não era o meu nome, a minha pessoa, a minha música. Talvez um dia ainda saia um. Mas isso é muito bom. Mas o que é importante não é necessariamente essa projeção. Essa projeção, evidentemente, que é consequência do tempo de trabalho e desse conjunto todo que você vem demonstrando ser capaz de trazer à tona, né? Que não fica, embora você fique mais camuflado, até por uma opção pessoal, né? Mas o trabalho acaba vindo à tona de alguma forma. Mas, de qualquer forma, pelo menos aqui em Poços de Caldas, você já é bastante conhecido, né? E Chorinho, você tem tocado por aí? Bom, eu tenho o grupo Desvairados, né, aqui de Poços, com o pessoal bem legal daqui de Poços de Caldas, e a gente aprovou um projeto com a lei de incentivo, né? E aí a gente está captando, se tiver alguma empresa querendo patrocinar o Chorinho Desvairados, a gente tem um projeto aprovado na Lei Rouanet. Né? E a gente sempre toca, né? A gente sempre faz a roda de choro, nunca show, às vezes tem numa casa de show ou outra, mas em geral a gente mantém a roda sempre. E é interessante que agora foi aprovada uma lei de incentivos fiscais que a pessoa pode fazer um desconto bem maior no imposto de renda do que era anteriormente. Então, empresas pequenas também podem participar desse tipo de incentivo fiscal, ao invés de pagar o dinheiro direto para o Estado, né, o Estado, no caso do federal, através do imposto de renda, pode financiar um tipo de trabalho desse. Então, fica em aberto, qualquer coisa pode dar uma ligadinha aqui para o meu telefone e que a gente passa a informação para o Caetano. Caetano, onde que pode ver assistir algum show de vocês? Como é que a gente faz? Você tem algum desses trabalhos divulgados na internet? O Desvairados, ele costuma tocar no Café Concerto. Não tem um local não tem um local fixo. A gente, dentro de um edital já dessa lei, a gente aprovou uma turnê em algumas cidades mineiras. Agora, eu não sei exatamente quais, eu sei que Brumadinho é uma delas, mas nós vamos fazer alguns shows, uma pequena turnê mineira. Mas aqui em Poços, a gente tocava muito na Casa São Jorge, então a gente está
precisando tocar mais aí. Se quiserem contratar o Chorinho para festa, para casamento, para qualquer evento, a gente toca, a gente topa. Então tá bom. Então eu vou deixar uma amostra para vocês. Eu vou pedir o Caetano para tocar um pouquinho e cantar uma música autoral dele pra gente. Continue aí, que agora é a vez do Caetano. Eu vou tocar essa música que é minha, é uma das mais novas que eu fiz, né? Uma canção também. A porta e viu que o mundo conhecido já não estava ali. E quanto tempo ela passou calada, acreditando em tudo que ela via por aqui. Mas deixa a menina contente, se ela quer acreditar que tudo vai ser diferente depois que a porta fechar. Antes que ela se vá, eu vou tentar entender. Quando de longe eu vi você sorrindo pra mim. E de repente ela abriu a porta e viu que o mundo conhecido já não estava ali. E quanto tempo ela passou calada, acreditando em tudo que ela via por aqui. Mas deixa a menina contente, se ela quer acreditar que tudo vai ser diferente depois que a porta fechar. Antes que ela se vá, eu vou tentar entender. Quando de longe eu vi você sorrindo pra mim. Pois é, essa foi só uma amostra do trabalho do Caetano. E muito obrigada a vocês todos pela companhia e vamos torcer para a gente sair das quartas de finais, para a finalíssima e que o Brasil seja campeão.